Hoje vamos falar de uma figura muito inspiradora tanto para a arquitetura quanto para as artes visuais, Flávio Motta. Talvez você tenha ouvido falar pouco dele, mas pode ter certeza que ele influenciou alguns arquitetos e artistas que você admira. Ou ainda, até mesmo, um professor que te deu aula na faculdade de arquitetura, se você aí do outro lado for um estudante de arquitetura, claro. Prática e teoria sempre andaram juntas na arquitetura, assim como as artes plásticas e o ensino de arquitetura. Flávio Motta, como professor, formou muitas gerações de artistas, arquitetos e historiadores da arte. Hoje a gente vai entender melhor quem foi ele e qual o seu legado. Nossa convidada de hoje é pesquisadora, professora, minha amiga e vizinha, Juliana Braga. Arquiteta, mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP, foi arquiteta colaboradora e associada aos escritórios SPBR Arquitetos, de 2004 a 2014, e Vereda Arquitetos, de 2015 a 2019. Foi professora de projetos na FAUSP entre 2019 e 2022 e é professora no Mackenzie e na Escola da Cidade, onde também coordena o programa Escola Itinerante. Ju, seja muito bem-vinda ao Betoneira! Querida, que legal ter você aqui hoje! Amigos e vizinhos. Muito bom! Muito bom, uma alegria. Ter amigos aqui é muito gostoso. Ju, antes de a gente falar sobre o legado do Flávio Motta, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia de fazer a pesquisa sobre ele. Você defendeu em 2018 uma tese sobre o Flávio Motta na USP, que chamava Flávio Motta e o Ensino como Ofício. O que te moveu a você fazer essa pesquisa? Como é que surgiu isso? Boa. É uma pergunta que eu acho divertida, porque tem a ver com... faz a gente pensar um pouco nas trajetórias, assim, né? Nas nossas trajetórias, nos interesses. Eu acho que sempre tive assim, muito interesse nessa relação da arquitetura com as artes plásticas. Quase fui estudar artes assim, quando eu fui escolher arquitetura. E estava sempre, quando eu comecei a querer fazer pós-graduação, mas mesmo na graduação, estava sempre interessada um pouco nesse lugar dessas aproximações. E o Flávio era um cara que a gente ouvia falar muito, assim, né? Todo mundo, nesse contexto da FAUSP, os nossos professores, os arquitetos, né, alguns colegas que eram mais informados do que nós, todo mundo falava um pouco, é uma figura que você ouve falar muito na FAU, mas de quem a gente sabia muito pouco e aprendia muito pouco e que não tinha registro, assim, porque não tinha nenhum trabalho feito, muito pouca coisa publicada, um pouco assim, os textos na biblioteca, algumas coisinhas que a gente via, alguns trabalhos feitos juntos com os artistas, assim, mas não tinha muito lugar, assim, da gente conseguir pesquisar e conhecer mais sobre ele. Então, eu sei muito bem o que você está falando, que a mesma coisa aconteceu com o REP. Todo mundo falava do REP, mas não tinha lugar de pesquisar. Exatamente. E aí foi um pouco essa vontade de talvez organizar e criar, procurar esse lugar onde a gente pudesse ter informação, conhecimento um pouco mais acessível e disponível sobre ele. Eu também me lembro, ouvia falar um pouco assim, de vários colegas que tinham ido conversar com ele, assim, porque quando eu estava no final da graduação, ele já estava assim bastante recluso, eu acho, na casa dele. Você conseguiu ver ele, não? Bastante, assim, a gente teve bastante contato num certo período. E aí eu achei que aquilo era uma oportunidade. Falei, eu vou fazer um trabalho, porque aí dá para ir visitar, tem uma desculpa para a gente conversar e se conhecer, né? Legal. E aí eu fui fazer o mestrado, na verdade. Eu comecei com uma pesquisa de mestrado que tinha um interesse maior, assim, em estudar a aproximação do Flávio com os arquitetos, então procurar um pouco os projetos que ele fez em parceria com Paulo Mendes da Rocha, com Artigas, que eram coisas que a gente também ouvia falar, mas um pouco mais na chave da arquitetura. Eu fiz um trabalho de mestrado, que foi esse momento que a gente teve bastante contato, assim, eu ia na casa dele quase quinzenalmente, então a gente estabeleceu uma relação, assim, de proximidade nesse momento que era 2008, 2009, talvez, que foi demais, assim, foi super legal. E depois, lá, uns tempos depois, quando eu resolvi
que ia para o doutorado, queria ir para o doutorado, tinha ficado um monte de buraco nessa pesquisa. Muito legal isso. Abrindo um monte de outros temas. Né? Mas essa coisa estendida, começar no mestrado e ir para o doutorado. Né? E eu já estava também na coisa das aulas, e eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com o ensino de arquitetura, e resolvi aprofundar e continuar um pouco esse trabalho do Flávio a partir desse lugar do ensino. Você não chegou no mestrado a ter aula com ele? Não. Então, porque eu fiz Mackenzie, mas eu fiz mestrado na USP. E eu tive aquela aula maravilhosa que ele dava, que era o Flávio Mota e o Abrão Sanovic. E era assim, maravilhoso. Ele dava uma aula que era assim, era muito legal, porque o Flávio, ele viajava na batatinha, ele começava a falar uma coisa e ia a aula inteira, a gente falou onde que ele vai chegar, e no fim ele amarrava a coisa, e o Abraão dava uma segurada ali, ele dava um horizonte. Mas nesse curso, a Lina Bobardi veio falar, ela era viva ainda, veio fazer uma visita guiada no Sesc Pompeia. O Álvaro Vital Brasil veio do Rio de Janeiro, de bengalinha, chapéu de palha, terno de linho, dar uma aula sobre a obra dele. Cara, a aula dele era assim, aquela coisa que era maravilhosa, né? E ele convidava pessoas e desenvolvia o assunto, era muito legal. Então eu acho que eu acho que você fez uma puta coisa legal de trazer ele, de fazer esse resgate num trabalho de doutorado. Ele é isso aí mesmo. Não, é muito lindo isso que você falou, Marcelo, porque eu ouvi muito, assim, ao longo da pesquisa, ao longo, né, desse tempo do mestrado e do doutorado, muitos depoimentos de ex-alunos e ex-colaboradores, assim, do Flávio, e todo mundo tem um lugar emocionado, assim, de falar dessa experiência, que, de fato, para quem não foi aluno dele diretamente, assim, a gente consegue compreender o quanto era acho que um lugar de formação transformadora mesmo, assim, né? E todos os depoimentos vão um pouco nesse sentido. Eu acho que isso é um pouco da onde a gente tirou, né? Eu tirei essa vontade de estudar e entender melhor o que era esse lugar das aulas. Eu, com o Flávio, não tive, infelizmente, esse contato de aula, né? Minha geração não conseguiu ter essa experiência que vocês tiveram, mas então eu sempre também falo de um lugar que é um pouco diferente, eu acho, né? Porque é mais lá do arquivo, da pesquisa e desse convívio que a gente teve ao longo desse ano do mestrado. Eu acho que isso é ser pesquisador, né? Exato, é um olhar para trás, né? Trazer, Eu também, quando fiz o trabalho do Repe, o Repe já tinha morrido, né? Eu ouvi as pessoas que viveram com ele e o trabalho dele. Isso é maravilhoso, muito legal. É muito impressionante isso de como o Flávio Mota tocou, né, as pessoas. Porque a minha sensação é essa, eu ainda ouvi menos, eu não fui da FAUSP, e o que eu tinha do Flávio era ele na defesa do Artigas, né, aquele vídeo famoso, né? E o Guilherme Mota, que trabalhava no mesmo prédio quando estava no NIT, que às vezes passava, era o Gui Mota, que dava no Mackenzie, que é o filho do Flávio Mota. Então tinha essa. Então acho que você trazer isso, tipo, a gente só tem a agradecer, viu? Porque trazer para as novas gerações. É isso aí. Você começa a sua tese com um trecho dele que diz o seguinte: penso no pensamento que pensa nas coisas que estão além. Penso no desejo de estabelecer ligações, nos recursos da lucidez de estar presente no futuro mais distante e no passado mais envelhecido, nessa presença de todos e de tudo ao mesmo instante. Para quem nunca ouviu falar do Flávio, e pensando a partir desse trecho, a gente pode dizer que ele foi um artista e pesquisador, que se interessava sobretudo nessas pontes e nas ligações entre prática e teoria. Aliás, isso é uma coisa legal de falar, porque ele não era arquiteto. Né? Sim. Exatamente, que é uma confusão que acontece muito também, né? Todo mundo, é muito comum pensar que o Flávio era arquiteto, porque foi ligado muito aos arquitetos e à formação da arquitetura durante muito tempo. Mas ele era artista e professor. Como formação, ele tinha formação de professor, estudou na pedagogia, exatamente. Isso é uma coisa muito importante, eu acho, porque esse lugar de professor funciona um pouco como eu acho que a síntese, assim, entre todos os
tantas facetas de atuação do Flávio. Eu acho muito bonito esse trecho que você leu, né? Porque essa coisa, tudo e todos ao mesmo instante, assim, sempre me deu a sensação de que trazia essa figura múltipla, sim, né? Que abarcava abarcava tudo, assim, conversava com todo mundo e estava em tantos lugares. E eu acho que essa relação que você pergunta, André, da prática e teoria, eu acho que, sem dúvida, é uma coisa que passa, assim, que atravessa muito, né, da contribuição dele nesses campos de ensino, e talvez a gente pudesse levar essa mesma aproximação para um lugar meio da arte da técnica, né? Que é uma discussão, uma conversa que também está em muitos trabalhos do Flávio, procurar um pouco o que é esse lugar de aproximação entre técnica e arte, que está dentro, acho, né, dessa escopo, assim, da formação da arquitetura, mas eu acho que trabalhar nessa ponte, assim, entre arte e teoria, teoria e prática, sim, acho que é uma coisa que o Flávio sempre fez de maneira direta e indireta, sim, assim, através dos trabalhos, né? Tem uma coisa que não sei se é a hora de falar disso aqui, mas tem uma coisa que talvez né, acho que é uma contribuição dessas que está um pouco em todos os campos, assim, em que ele tenta atuar na formação e no ensino, que é compreender o que é esse lugar do fazer, né? De uma coisa que ele chama do fazer, ou seja, da experiência e do embate com a coisa em si, e como isso é um lugar de conhecimento que é próprio, de um conhecimento que você não consegue tirar de nenhum outro lugar, a não ser, de fato, enfrentando, né, a coisa, a prática. Exatamente. Isso é uma ideia que atravessa um pouco, assim, as contribuições mais importantes que o Flávio tem para o ensino, que eu acho que está diretamente ligada a essa aproximação entre teoria e prática, né? Nossa, que de bonito entender isso, o que é um conhecimento que só consegue vir dali, de enfrentar, de fato, a prática, que está no ensino de projeto, que está no ensino da arte, que está nessas chaves todas. Né? Que está no desenho. No desenho. Espera aí que eu vou resolver isso aqui, é aqui que... Isso é muito legal. Muito bom, muito bom. Bom, dentre as... a gente pode entender que o Flávio Mota tem várias facetas, né? Ele se formou, como você falou, em pedagogia, mas ele desde cedo ele se interessou pelo desenho e pela pintura. Em 1930, ele conheceu na década de 30, ele conheceu vários pintores, escultores. Parece que em 49, ele e o Volpi e outros artistas montam a Escola Livre de Artes Plásticas, né? Essa iniciativa da Escola de Artes, ela durou pouco tempo, mas ela foi profícua, ela formou várias pessoas. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse momento dele, de que ele começa na década de 30, década de 40, que ele começa a realmente a se definir pela questão da arte. Conta um pouquinho pra gente isso. E eu acho que é um momento que é legal de pensar, porque ele também coincide com um momento muito particular de São Paulo, nessa chave, sim, da arte, da formação, de fato, da constituição dos museus, né, de como os museus ali, o MASP, o MAM, vêm também se estruturando nesse momento de meados e final dos anos 40. Como você falou, Marcelo, o Flávio, ele em 30, ele começa a estudar a arte com um escultor que é o José Cousset, e ele vai fazer isso a aula do Sindicato dos Artistas Plásticos, era no mesmo edifício, no Palacete Santa Helena, no mesmo edifício onde estava ali o Grupo Santa Helena, Família Artística Paulista, etc. Então, ele começa a conhecer e transitar um pouco entre esses artistas nesse momento, através desse lugar de dividir ali o espaço e tudo mais. Tem uma coisa bonita nessa convivência, eu acho, nessa aproximação com esses artistas da família artística paulista, etc., né? Porque que tem a ver com o que a gente estava falando em relação ao fazer, né? Porque sim, é um grupo que tem essa relação da arte com o trabalho, né? Do
da arte como ofício e que vai, de fato, explorar e desenvolver uma linguagem muito particular que está conectada a essa ideia do trabalho artístico como trabalho, né? E isso eu acho que tem um peso muito grande assim, nas coisas que depois o Flávio vai fazer, efetivamente até como artista. O que é interessante é que também quando ele vai estudar pedagogia, um pouco nesse começo dos anos 40, ele desde sempre tem uma produção como artista, né? Ele vai continuar pintando e segue nesses dois lugares paralelos. Eu acho que isso tem a ver com o encaminhamento um pouco depois que ele se forma, em 47, porque ele acaba, através do MASP, né, que ele ingressa lá em 47, ele acaba se tornando um professor especialmente de História da Arte. Né? Ele vai para esse lugar do professor de História da Arte porque está ligado aos interesses e as coisas que ele faz. Né? E aí, acho que a iniciativa da Escola Livre de Artes Plásticas, ela tem um pouco essa chave nesse mesmo lugar da formação dos museus que estão acontecendo ali, o MASP de 47, o MAN de 48, em São Paulo. Né? Eles criam essa Escola Livre de Artes Plásticas, o grupo de artistas, amigos, com quem eles pintavam em 49, e ela tem esse mesmo sentido dos cursos que começavam a ser discutidos, falados e oferecidos nos museus ainda de uma forma muito desconexa, tem o mesmo sentido de tentar procurar uma renovação mesmo desse lugar e do lugar do ensino das artes em São Paulo, né? Desse campo, efetivamente. Né? Mas foi uma iniciativa que durou muito pouco, assim, durou um semestre, eu acho, mas que formou um monte de gente e que tinha uma particularidade também que é legal, assim, porque ao mesmo tempo em que se oferecia na Escola Livre de Artes Plásticas cursos assim, pintura, escultura, ligados mais a esse campo tradicional, eles começaram a olhar para um lugar dos cursos que a gente poderia chamar de mais profissionalizantes, que eram das artes aplicadas, né, que eles chamavam das artes aplicadas. Cerâmica, fotografia, gravura, publicidade. E que tinha uma coisa mais intrínseca com a arquitetura também, né? Tinha, talvez com desenho industrial também, um pouco dessa discussão, né? E que isso, de certo modo, antecipou um conjunto de iniciativas que depois foram ser desenvolvidas nos museus dali para frente. Né? Legal. No MAN e no Não, MASP. E é interessante você falar, porque você falou também do Grupo Santa Helena, e eu fui pensando, do Grupo Santa Helena você tem Francisco Rebolo, você tem Clóvis Graciano, e que são artistas que estão ali também, não só, eu vou falar não só artes plásticas pura e dura, não é isso, mas que estão intervindo com arquitetura também. O Francisco Rebolo está fazendo mural no Louveira, está definindo cores com o Rino Leve numa casa. O Clóvis Graciano está desenhando o painel do Rep no Lausanne. Então, essas são facetas também, mas mostrar que isso pode se espraiar entre as outras disciplinas, né? E acho que talvez isso também aponta para esse caminho depois, de ir para os momentos profissionalizantes. Mas vamos falar do MASP. A gente falou um pouco da relação dele com o MASP. Em 47 ele iniciou as suas atividades no MASP, primeiro como monitor, depois como assistente do diretor, Pietro Maria Bardi. E ele ficou no MASP por quase 10 anos. Se o curso ali demorou um semestre, no MASP ele fica por quase 10 anos e chegou a ocupar a cadeira de diretor do museu. Como que foi esse período? E conta o que ele deixa de legado para o museu. Você considera o legado do Flávio Motta para o MASP? Pergunta... O legado. Pergunta do legado, ela é sempre densa. Mas... o MASP eu acho que de fato é um lugar assim, que foi fundamental mesmo na formação do Flávio e que tem uma série de experiências que ele também desdobra, leva para outros lugares diversas, assim. Mas, sim, como você falou, André, ele entrou no MASP em 47, quando o museu estava ali se formando e ele participa inicialmente dessa condição de monitor, assim, né, que o Bardi
deu um curso de formação desses monitores, um curso de História da Arte, e ele vai fazer parte de um grupo dos monitores que eram gente que recebia e acompanhava e apresentava a coleção, as pinturas, né? E apresentava o museu para as pessoas que vinham lá conhecer. Acho que o que é importante de lembrar do MASP é que ele, quando foi fundado, criado pela Lina e pelo Bardi, ele tinha uma ideia que era aquilo que eles chamavam do museu vivo, né? Ele trazia um projeto de museu que era muito diferente daquilo que se entendia, né? E que se existia como museu até então, porque era pensar o museu como um lugar de formação mesmo, um lugar onde tivesse ali uma missão de formar e educar o público, educar o gosto, e onde o depósito e o mostrar as obras que são parte do acervo era apenas uma pequena parte daquilo que deveria ser a grande missão do museu. Muito, acho que inspirado um pouco no projeto do MoMA de Nova York, né? E então era um museu onde as exposições temporárias, os cursos, a questão dos monitores, os eventos, tudo aquilo que acontecia em paralelo com as exposições e o acervo, efetivamente, tinha tanta importância quanto aquilo que o museu guardava, né? A expografia, etc. Então, eu acho que o Flávio, ele se envolve, assim, muito particularmente nessa outra chave, também um pouco no acervo, claro, como monitor, mas... Que alimenta mais que... Né? Exatamente, mas ele vai ali cuidar das exposições temporárias, então ele fazia montagem das exposições, recebia os artistas que vinham fazer exposição temporária. Então, por exemplo, Steinberg, Max Biel, Burle Marx, uma série de exposições temporárias que o MASP montou ali no final dos anos 40, ao longo dos 50. O Flávio cuidava dessas exposições e ele particularmente se envolve com a questão dos cursos, que eram, dentro dessa chave do museu, como esse museu vivo, os cursos eram uma coisa ali que foi se tornando muito estruturada e muito importante para esse projeto, né, nesse sentido educador. E aí o Flávio, ele gradativamente, assim, ele começou no museu um pouco nesse lugar do monitor, virou uma espécie de um faz-tudo, então tudo que precisava ali, ele estava na revista, na Habitat, substituía o Bardi quando o Bardi ia viajar, um diretor, era um pouco assistente, ele entra nesse lugar um pouco do faz-tudo, mas à medida que o tempo vai passando, ele vai se especializando e se envolvendo cada vez mais na coisa dos cursos do museu, da escola do museu e desses cursos que depois vão desdobrar no curso da FAAP, né? Enfim, tem uma trajetória grande ligada a esse lugar de formação. Ele não dava ainda aula na USP? Não, ele tem um período que é simultâneo, né? Quando ele entra na USP, ele ainda leva um tempo para se desligar desses cursos do MASP e da FAAP. Aliás, nessa época, o pessoal que está ouvindo a gente está pensando no MASP. Quem estiver pensando no MASP na Paulista não está pensando. Não era o MASP na Paulista. Não era na Paulista. Ele ficava na 7 de abril, ali, perto da República. Sim, depois que a Lina vai fazer o projeto. Exato. Que vai ter. Eu queria abordar um pouquinho dessa coisa do Flávio como professor de História da Arte e Estética da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, da FAUSP. Ele trabalhou junto com o Vila Nova Artigas, inclusive ele ajudou o Vila Nova Artigas a reformular o currículo da faculdade, o currículo de arquitetura, o currículo de ensino da faculdade. Conta um pouco para a gente como é que é essa influência do Flávio Motta na FAU, né, nessa época, e essa influência, claro, estendida até agora, né, porque acho que a personalidade dele foi tão importante que ela vai se desdobrando até agora como uma grande colcha. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa influência, pensando no currículo e a formação dos estudantes de arquitetura. Essa é a pergunta, aquela que, né, vocês têm que me cortar aqui, porque senão eu vou ficar falando 6 horas e meia sobre o assunto. Vai ser o episódio mais longo de toda a história do Betoneira. Série Flávio Motta. Série, vai abrir aqui uma frente. Continua no segundo Continua no capítulo 2. Vocês me seguram, vocês estão fazendo assim, ó, quando não der. Mas, eu acho que tem a gente pode falar disso de vários lugares, assim. Uma coisa que eu
que eu acho importante da gente falar é que, assim, como uma introdução, para começar, é que quando a gente fala dessa contribuição e desse lugar muito especial, eu acho, do Flávio no curso da FAUSP, eu queria, de cara, acho que desfazer, assim, um sentido que parece talvez um pouco bairrista demais de falar isso, assim, sabe? Porque eu acho que o curso da FAU, nesse momento em que o Flávio colabora e entra e vai transformar e pensar os currículos juntos, ele tem um sentido muito renovador dentro daquilo que vinha sendo a formação dos cursos de arquitetura no Brasil, né? Ele, de fato, se faz ali, né, com o Artigas, como você falou, mas com um grupo mesmo grande de professores, se estrutura nesse momento, meados dos 50, mas principalmente a partir de 62, né, um curso de arquitetura que tem um caráter que é outra coisa assim, no Brasil. Né? É uma renovação profunda. E isso vai, de fato, influenciar e servir de modelo para todos os cursos de arquitetura que se formam no Brasil dali para frente, né? Ele acaba se tornando, ele é um curso que ele vem ali de uma chave olhando para muitas experiências internacionais, né? Sei lá, Bauhaus, escolas americanas, outras coisas, mas que de fato acaba se tornando um modelo que é uma referência para o que vão ser os cursos de arquitetura no Brasil dali para frente até hoje, né? Então, eu acho que é legal de pontuar isso, porque falar do curso da FAUSP, especialmente nesse momento, não diz respeito só ao universo específico do curso da FAUSP, mas de uma reflexão do que é a gente pensar a formação e os cursos de arquitetura no Brasil a partir dos anos 60. Né? Então, e o Flávio, eu acho que ele tem uma contribuição, muitas, né, mas muito profunda nisso, porque ele está num lugar. Ele traz, eu acho, esse lugar da arte como alguma coisa que se torna, de fato, um projeto distinto dentro desses cursos de arquitetura. Porque ele deixa de ser, a partir do Flávio, com as contribuições dele, o ensino da arte na arquitetura deixa de ser uma coisa informativa, ou como repertório, como conhecimento erudito, e passa a ser um lugar de educar a sensibilidade, de educar um jeito diferente de olhar as coisas, né? Isso, no fim, vai repercutir, eu acho, vai se estender por uma série de disciplinas que ele estrutura e pesquisas e grupos a partir daí. Entendendo nessa época o ensino da história da arte no curso de arquitetura era um ensino clássico, né? Exatamente. O pessoal falava das colunas, exatamente, essa coisa. Isso aí é uma virada, né? E a gente está numa chave do curso de arquitetura onde ainda tem lá, né, uma conversa até 54, né, quando se começa a falar disso, entre uma coisa que é o ensino Belas Artes ou o ensino Politécnico, tudo nessa chave um pouco dividida, né? Mas a gente vê muito, por exemplo, tem uma série de depoimentos do Paulo Mendes da Rocha que falam que nessa constituição desse curso da FAU, se o Artigas vinha um pouco como essa figura que era a Politécnica, o Flávio representava as ciências humanas, né? Como é que a arte e as ciências humanas entram na constituição desse outro projeto de curso, desse curso que é outra coisa. E aí ele passa por muita coisa que ele fez ali pioneiramente, assim, né, da primeira vez. Por exemplo, o Flávio tem uma experiência que ele foi, acho que fez organizou uma das primeiras pesquisas acadêmicas, de fato, sobre artistas plásticos no Brasil, com bolsa da FAPESP. Uma das primeiras pesquisas que a FAPESP, de fato, financia no campo da arte e da arquitetura foi uma espécie de um inventário, um grande levantamento que o Flávio organizou através da FAUSP. Tem uma série assim, de iniciativas muito inovadoras, eu acho, num certo período. Legal. Mas talvez acho que a contribuição assim, que hoje a gente consegue ainda entender como um lugar muito importante que ainda também não é muito bem compreendido, né? Difícil de ser levado adiante, vem ali mais nos anos 70, onde ele, por um lado, ele traz para dentro do ensino de arquitetura uma aproximação
entre arte técnica, arte indústria, né, e monta uma chave de disciplinas que são arte indústria, arte vida urbana, que tem a ver um pouco com o que é pensar a arte naquele momento ligada no cotidiano, né, a esse, assim. Exatamente, esse mundo contemporâneo, da produção, dos produtos, das coisas, mas também esse lugar da estética do projeto, que é eu acho que é uma das grandes contribuições, que foi uma espécie de um campo disciplinar que o Flávio Mota inventou e que não conseguiu ser levado muito adiante depois que ele se afastou da FAO, sabe? Porque não deu tempo, eu acho, muito de se estruturar de um jeito que depois seguisse, né? Mas que deu nome ao departamento de História da FAUSP, que até hoje chama Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto. Esse lugar da estética do projeto ali é uma contribuição do Flávio e que a gente precisa falar melhor dela, com calma. Legal. Ju, e observando as artes do Flávio, agora indo para a parte artística ou para a parte de produção de arte. Na exposição que ficou em cartaz, na Galeria Mapa, né? A gente foi visitar no final do ano passado, a gente fez uma palestra. A gente percebe claramente o humor dele, que acho que isso é uma outra coisa fantástica, assim, tanto nas aquarelas quanto nas artes com selos postais. Ele sempre transmite um senso de humor muito único. Inclusive nos títulos, né? Você tem Azul Peludinho, você tem Lembrança do Esquecimento, O Computador Esquecido, entre outros. Como que o humor foi importante para ele, tanto na produção de pensamento crítico, quanto na faceta como artista? A gente já usou até, o Gregório do Vivier já veio aqui falar de humor, vai pensar no humor como essa forma de Paulo Vieira também. O Gregório do Vivier e o Paulo Vieira vão falar de humor muito melhor do que eu aqui, né? Mas acho que de fato assim, o humor é alguma coisa que passa, que atravessa assim essa produção dos desenhos todas, né? E acho que muito num certo lugar performático, provocador, né? Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é legal de falar, que é bonito, você falou da exposição, André, da gente pontuar, é que a exposição a que você se refere, ela é uma exposição comemorativa do centenário do Flávio Mota. Né? Acho que é 100 desenhos? 100 desenhos, são 100 obras, porque em outubro de 2023, agora do ano passado, ele completaria 100 anos. Então nós estamos agora, acho que um pouco falando também aqui do Flávio, porque estamos dentro desse momento do centenário, e enfim, programando, pensando coisas aí que podem acontecer ao longo desse ano ainda, nessa chave de comemorações. E é por isso as 100 obras, exatamente. Mas eu acho que é muito bonita essa relação dos desenhos da exposição, dos desenhos do Flávio todos, com os escritos, com os textos e com os suportes, assim, né? Tem uma liberdade muito grande, assim, né? Uma liberdade de pegar qualquer coisa que aparece, o envelope que veio do correio, o saco do pão, o papel higiênico, o que for, o tubinho do papel higiênico e transformar isso num lugar em arte, num lugar de diálogo mesmo, né? Nesse lugar de... E eu acho que a questão dos títulos e dessa coisa divertida que aparece tem a ver com essa provocação, né? Com um lugar sempre de você tensionar e provocar quem está vendo, quem está olhando aquilo a pensar em alguma coisa que parece inusitada, outra também, coisa, chama para conversa, traz para perto, remete a outras coisas. Tem os desenhos que fala dos amigos dele, que fala dos outros artistas, né, no título. E sempre com texto, né? Ele escreve, ele tem o desenho e ele põe uma observação. Eu acho isso... Para mim, eu fui visitar a exposição junto com a Ana e com a Liv, e foi uma coisa impressionante. Eu conhecia o Flávio professor, dando aula, mas eu não conhecia tão... Eu sabia que ele era artista plástico, mas eu não conhecia tão profundamente a obra dele. E eu fiquei impactado, fantástico. As coisas essa coisa do humor sutil, do desenho,
às vezes mínimo, o desenho de uma linha que ele faz. Achei fantástico, é muito, muito, muito legal. E eu achei, só completando, eu achei fantástico também essa figura agregadora, né? As pessoas quase orbitavam em torno dele. Estavam as duas filhas dele lá. A Guli e a Paula. E elas falando da obra do... Cara, parece que elas não estavam falando do pai, estavam falando do artista Flávio Mota, e mostrando as fotos os desenhos que ele fazia quando eles eram pequenos, deles. Foi muito legal essa exposição. Espero que muitos tenham ido assistir. Né? Foi muito... Para mim foi fantástico ver essa exposição. E joga para um lugar, tipo, sem obras, mas é uma profusão de coisas, tipo, 100 obras é pouco perto de tudo, que tipo, e daí essa Tenho coisa... certeza que foi uma escolha difícil. Dificílima, porque eu lembro que tem um trecho que ele começa a fazer os desenhos diários, né? Todo dia ele faz um e põe a data, tanto que o pessoal começou a brincar de procurar o aniversário no desenho. Ele fazia diariamente desenhos. E tem centenas de cadernos de desenhos na casa dele, porque é isso, tinha essa prática do desenho do dia, assim, que acordava todo dia, fazia um desenho, punha a data, e isso vira esses cadernos, esses diários, assim, que tem de monte, né? Mas é muito bonito isso, porque eu acho que tem o desenho é esse lugar da liberdade mesmo, né? Sim. E isso a gente vê com tanta... Você chega lá e o que é emocionante é isso, porque é um desenho que tem um desprendimento, assim, sabe? Um descompromisso num sentido de não se querer ser formal, duro, institucionalizado, pretensioso, assim, né? Tem uma leveza, assim, uma liberdade na coisa toda que é muito inspiradora, eu acho. E que aproxima. E que aproxima. Encanta, né? Você fica horas ali olhando, porque você vai nos detalhes, nas minúcias. Você consegue ver a carinha dele em várias obras. E, né? tem esse componente mesmo que vocês trouxeram, né? Do humor, da ironia, que está sempre, muitas vezes, nesse embate do que é aquilo que está escrito com o que está desenhado, que você fica meio assim... tentando pensar nessa relação, procurar aquilo no desenho, que é muito legal. Muito legal. Ju, você dá aula hoje na Escola da Cidade e no Mackenzie, né? Então, como você hoje, como acadêmica, dando aula nessas duas instituições que são bem importantes em São Paulo e acho que no Brasil, como é que você vê esse trânsito entre a arquitetura e as artes visuais nas escolas de arquitetura, né? E é claro, por decorrência nos currículos. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse diálogo de áreas, entre essas áreas e a importância dele que tem para a formação dos alunos. Eu acho que essa dimensão da aproximação entre as artes e a arquitetura nas escolas hoje, ela mudou muito em relação àquilo que foi e que se constituiu um pouco nesse momento, talvez mais de formação, de estrutura dos cursos, no sentido de que eu acho que a gente vem se encaminhando para um lugar da arquitetura, da formação em arquitetura, como alguma coisa cada vez mais pragmática, talvez objetiva, num sentido de fato enfrentar isso como um serviço, acho que mais numa chave técnica e de resolução de problemas e questões bastante objetivas, assim, num certo sentido, né? Mas eu tenho a sensação de que é um lugar em que a gente não deveria perder, não, tentar recuperar e resgatar e trazer para perto o tempo inteiro, nesse sentido daquilo que o Flávio construiu, assim, como essa possibilidade de educar um certo olhar sensível sobre as coisas, né? Que eu acho que é isso que precisa ter em termos de constituição ali da formação dos arquitetos. A gente fez um episódio aqui com os meninos do vão. Eu chamo os meninos que são meus alunos queridos. Com o Gustavo, o Enki, com a Ana Juni. E a gente falou de um momento que tinha um curso que era bem bacana, que a gente fazia lá no Mackenzie, que falava que intervenções da metrópole contemporânea. A gente, na realidade, falava de arte,
né? Falava dos artistas plásticos, trazia artistas plásticos para falar da sua obra, porque a gente achava que era uma maneira interessante de mostrar o engessamento, a formalidade, a coisa ligada à técnica e às normas da arquitetura e da transgressividade, da transgressão da arte. E levando como ponto que essa junção seria uma saída para você, por exemplo, intervir numa comunidade, onde você precisa ter esse trânsito da transgressão e não da normatização, para você poder fazer, senão você vai derrubar tudo que tem lá e fazer uma coisa tudo conforme norma, guarda-corpo, escada, não sei o quê. E a arte levava essa pelo menos como eu vejo essa coisa hoje, uma ponte entre a arte e a arquitetura a ser explicada, principalmente nessa coisa, como que você intervém na metrópole com todos os problemas que ela tem, comunidades, que trabalha embaixo dos viadutos, você não pode ser normativo. Exatamente. E aí precisa chegar para o aluno e falar, ó, aquilo que você aprendeu no começo do teu curso, você esquece, Exatamente. porque senão você não vai conseguir fazer isso. E a arte que traz essa informação da transgressão, de fazer fora da caixinha, e fazer de um jeito possível numa metrópole tão doida que nem São Paulo, ou como qualquer outra. Eu acho que é um pouco isso que eu sinto, por exemplo, dessa questão de como é que você leva isso na academia, essa junção de artes plásticas hoje. É um pouco diferente da questão da Bauhaus, ou do que se falava na década de 60, que era uma outra coisa, mas assim, aquele era um outro mundo diferente do mundo de hoje. Eu acho um pouco isso. Né? Essa contribuição dos muralistas, entende-se como uma coisa tudo muito bem encaixada, tudo legal. E hoje a coisa é mais punch, é mais porrada. Né? Não sei, Ju. Eu concordo inteiramente com você. Eu acho que a arte, de fato, é isso. A arte é transgressora. Né? Ela tem que trazer essa dimensão. Se a gente vai levar isso para o ensino de arquitetura, é essa dimensão que devia comparecer, nesse sentido de provocar essa coisa de outros modos de ver o mundo mesmo, para que você consiga formular coisas que não foram ainda pensadas daquele modo. Né? Sim, e de uma possibilidade de fazer aquilo naquele momento. Exatamente. De um jeito que, às vezes, a arquitetura cartesiana não resolve. Exatamente, né? Normativa e pragmática, que quer ali atender a um problema e responder a um programa, não dá conta mesmo. E ampliar, né, a atuação, e conseguir abarcar mais coisas. Sim. Falando nisso, quando a gente olha para a biografia do Flávio Mota, a gente percebe uma curiosidade e um interesse dele por diversas áreas. Ele usou técnicas mistas e materiais, realizou projetos para desenho animado, fez pinturas murais no Minhocão. Né, olha, essa eu não sabia. Com vídeo com o Marcelo Nietzsche, inclusive, aqui em São Paulo. Conversou e conviveu com artistas de linguagens diferentes, colaborou em concursos e projetos com arquitetos. Ele circulava muito e parece que gostava sempre de explorar mais frentes. Você acha que essa curiosidade, ela está mais difícil de ser encontrada nas pessoas hoje em dia, que a gente está falando, em especial nos profissionais de arquitetura? Acho que ela tem um pouco a ver, né, com isso que a gente estava falando. A gente aposta, a gente não quer apostar, queremos acreditar na curiosidade, né, no cultivo dessa curiosidade, do interesse, dessa... Sei lá, que pergunta difícil, André. Foi para um lugar, parecia que ela ia para outro. Como eu vou falar do vídeo de arte daí? Né? Agora, fiquei pensando, porque eu falei, agora é assim. Né? Mas eu acho que o lance da curiosidade está aí também, porque eu acho que você ser curioso tem a ver com a forma que ele está pensando de as pessoas olharem para o mundo, né? Ou esse educar o olhar e educar a maneira como você analisa as coisas, né? Não educar, mas transformar a maneira como você analisa as coisas. E daí eu acho que isso tem a ver com essa proposta que eu não conhecia, que eu conheci ouvindo a sua fala na exposição,
que era sobre ele ter feito um dos primeiros programas de TV sobre arte para o público geral. Né? Que isso é abrir a curiosidade das pessoas de uma maneira mais acessível, vamos dizer assim, de uma forma mais abrangente, num primórdio de televisão ali. E onde você acha continuar... isso? Tem jeito de ver essa experiência é uma coisa incrível, assim, porque foi nesse momento do MASP, né? Porque tinha lá o Chateaubriand. Isso 50. 52, exatamente. 52. Assim, em 52, a TV Tupi, acho que é de 51, né? O Chateaubriand que está nos diários começa a coisa do canal de televisão. O Flávio, ligado ao museu, vai propor um programa que é História da Arte na TV. Olha que desculpa, eu fiquei confusa agora. O programa tem um nome que eu esqueci. Não tem problema. Se quiser pegar... Sim, o Flávio propõe um programa que chama Vídeo de Arte. Vídeo de Arte. Vídeo de Arte, que é um programa de História da Arte na TV para o grande público, para o público leigo, numa linguagem não especializada, que tem essa ideia que está junto um pouco com essa coisa do museu, né, da proposta do museu, de educar o olhar, de fazer a arte acessível para um público amplo. O público amplo, nesse momento, eram 7 mil aparelhos de televisão em 1952, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas a TV nessa época era compartilhada, viu? Um aparelho de TV, tem uma coisa, 15 pessoas Tem uma coisa muito engraçada, porque dizem que quando o Chateaubriand... de fato fundou o canal de TV, ele distribuiu pela cidade de São Paulo 200 aparelhos em lugares aleatórios, assim, para as pessoas poderem acompanhar, porque para quem ele ia transmitir aquele negócio? Então, quando começou a TV Tupi, tinham, 500 aparelhos de TV funcionando em São Paulo, sendo que 200 tinham sido colocados pelo Chateaubriand. Mas em 52, quando eles começam, a conta é que deviam ter ali 7 mil televisores e ele fazia um programa que ele apresentava artistas, correntes, movimentos para esse público não especializado. Era um programa semanal e era ao vivo, né? Não existe gravação, porque a câmera que eles tinham, o equipamento de TV que eles tinham nesse momento não gravava. Ele só transmitia. Não tinha videotape. Então não tinha videotape, ele era só transmitido. Mas é muito legal, porque no acervo, assim, né, nos documentos do Flávio tem essas plaquinhas, os roteiros, as placas que eles usavam. Tinha umas placas que tinham o título e tudo mais, que colocavam na frente da câmera. Olha que legal. São super divertidas. Tem uma prova cabal que rolou isso. Eles escreveram uma matéria na revista Habitat sobre isso, sobre o vídeo de arte, onde ele conta um pouco dos roteiros e tudo mais, e tem algumas fotos dele montando os quadrinhos, assim, do que seriam essas cartelinhas para colocar na frente da câmera. De como fazer um curso de arte na TV nessa época, né? De ser didático, não ser uma coisa mais formal nem nada, ser uma coisa didática. Falar sobre esse tema para o público geral. Maravilha isso. Quando eu vi isso, era além do inspirador. Assim. Se a gente, fazendo Betoneira, tem essa ideia de falar para mais gente, falar não só para arquiteto, isso que ele está fazendo ali é pioneiríssimo. Assim, imagina em 1950. Você fala, vou ensinar a história da arte na TV. Completamente. É impressionante. Nossa, isso... TV Cultura, realmente... olha, Arte 1, quem mais que pode? Chama Globoplay. Olha essa dica aí. Vídeo de arte. Mas você estava falando, né, André? Eu acho que a gente precisa apostar um pouco nesse lugar da curiosidade como alguma coisa que move e que está presente nas pessoas com quem a gente conversa e de fato acompanha nos lugares de formação, nas escolas e tudo mais. Então, eu acho que é isso, tem uma coisa muito bonita mesmo dessa multiplicidade assim, de campos, de lugares de atuação, essa abertura mesmo. Bom, Ju, estamos chegando no final da nossa conversa. Essa conversa tão rica, tão interessante. Eu particularmente, estou me dando conta agora da importância desse episódio com você para a gente falar do Flávio Mota, né? Porque
realmente a comunidade acadêmica conhece ele, mas ele é muito mais do que isso. E acho que eu fico muito contente de a gente poder transmitir isso para os nossos ouvintes assíduos, né? E contar essa história bonita. Né? Então eu queria que, para finalizar, né, na tua visão, o que os jovens arquitetos hoje podem aprender com o legado do Flávio Mota. Enfim, assim, chão, é isso mais ou menos o que a gente conversou aqui, mas eu queria assim, que você desse um pouquinho a mais, porque ele, para você, também foi uma figura que você ouviu falar, você conheceu de uma maneira mais rápida, não foi teu professor, mas assim, eu acho que o legado dele, ele é, como a gente falou, ele é transmitido até hoje, tá aí, ele faz parte ainda do currículo das faculdades, ele gravou um dos primeiros programas de arte. Sim. Então, o legado dele, de que maneira que pode se reverberar hoje, e eu nem falo dos jovens estudantes de arquitetura, tem gente que não é arquiteto que ouve o nosso bastante gente. Então, para a juventude, para os jovens que estão se formando, de que maneira que você enxerga que o legado dele é interessante, é uma coisa a se assimilar. E onde, além do teu doutorado, que ainda vai virar livro, tenho certeza, e da exposição que acabou de acabar, né? Nós estamos falando aqui em fevereiro de 2024, de que maneira outras coisas esse legado do Flávio Mota pode influenciar os jovens, arquitetos e não arquitetos. Arquitetos e não arquitetos. Eu acho que a gente está, muitas das coisas que a gente falou aqui estão nesse lugar, né? Eu acho que a primeira, talvez, para mim, esse primeiro lugar assim de contribuição que eu enxergo como alguma coisa que a gente precisa cultivar e levar para frente é essa dimensão da importância do fazer, né? Da coisa que é o embate com a prática, com o experimento, com as coisas em si, né? Isso eu acho que é uma contribuição e uma dimensão que talvez precise ser reforçada o tempo todo, né? Como enfrentar de fato aquilo, as coisas, a arte, a arquitetura, o desenho, mas qualquer coisa que se queira levar e entender desse campo, enfrentar fazendo, pode nos levar a conhecer efetivamente e a compreender as coisas de um modo que é muito único, assim, muito particular. Mas também eu acho que a gente está aqui também o tempo todo falando um pouco nesse sentido de outros modos de ver o mundo, né? Olha, que eu acho que tem a ver com essa liberdade do desenho, com o desprendimento, com uma abertura mesmo, né? Para outras visões e outros modos de compreender as coisas, que acho que vem diretamente desse lugar de aproximação das artes, da transgressão, enfim, dessas coisas todas aí que a gente fala. Eu acho que o jovem hoje ele tem essa coisa da praxis, do fazer. Uhum. Né? Ele acho que até por todas as questões das mídias, do que aparece na telinha do celular ou do computador, ele tem essa coisa de fazer, de querer experimentar, de fazer. E eu acho que, pelo menos a meu ver, o Flávio Mota deixa esse legado de ter criado um trânsito mais tranquilo para isso, a partir da arte, a partir do desenho, a partir do humor. Né? Ele tem essa... E isso, de uma maneira nem tão sutil, mas ele acabou reformulando um currículo de uma universidade importante e um currículo da Faculdade de Arquitetura, das faculdades de arquitetura do Brasil inteiro. Eu acho isso muito legal, né? Porque isso vai reverberando em outras coisas, né? Nas escolas de arte, uma série de questões. Eu fico realmente muito, muito contente reitero de novo essa questão de
da importância de a gente estar conversando sobre Flávio Mota aqui. E para os nossos ouvintes e o pessoal que assiste os vídeos do Betoneira, não percam a newsletter. A newsletter vai ter várias coisas, inclusive vai ter uma série de encartes das obras do Flávio Mota. Então eu acho legal, como complemento disso tudo que a gente está falando aqui, para quem assina, para quem segue, ver a newsletter deste episódio, que vai estar muito rica nesse sentido. Acho que a gente está nesse lugar, né, Marcelo, nesse momento um pouco de, quando você fala do legado dos jovens e tudo mais, eu acho que a gente está vivendo um momento em que, e aí falando aqui de nós como arquitetos, em que acho que é muito importante a gente conseguir reinventar a nossa profissão, né? A gente tem está se deparando com tantas questões difíceis e cruciais no mundo que vem fazendo a gente repensar o que é esse nosso lugar de trabalho. E eu acho que essa geração, os jovens, etc., tem um pouco essa perspectiva de pensar o que é a nossa profissão, o que pode ser a arquitetura daqui para frente, porque a gente está precisando desse lugar de reinvenção, de pensar eu, depois de 30 anos trabalhando, que todo mundo assim, está todo mundo precisando se reinventar um pouco nesses lugares. E aí eu acho que contribuições como a do Flávio, né, que trazem essa dimensão de liberdade, essa dimensão de abrir os horizontes, de poder olhar para as coisas de outra forma, tem um papel muito importante, muito definidor mesmo, que pode dar pistas aí nesse lugar da reinvenção, né? Isso aí. Muito bom, muito legal. Eu adorei. Muito obrigado, Ju. Acho que você foi uma querida. Parabéns pelo teu doutorado e pela coragem do enfrentamento de uma personagem tão forte que nem ele, que moldou uma série de coisas na Faculdade de Arquitetura da USP. E você ter feito esse enfrentamento de levantar, de ver toda a obra dele, todo o trabalho e trazer para a gente aqui. Não, é um agradecimento de obrigado por trazer isso, né? Por reunir isso, por reunir esse material, por mostrar. E acho que é muito legal isso. Eu não sei, eu sempre ouço isso do Flávio Mota, dessa pessoa muito ampla, muito aberta, muito que conecta muitas pessoas. Eu acho que ser você a fazer isso tem algumas explicações ali também. Exatamente. Eu acho que vem de vocês também, de se aproximar e da abertura e da facilidade de contar essas histórias com sabor do humor e abrangente assim e espalhar. Obrigado mesmo, foi muito bom. Gente, eu que agradeço muito poder ter vindo aqui, porque de fato assim, a gente faz pesquisa para essas coisas, né? Para poder fazer as coisas serem conhecidas e aparecerem. Então eu me sinto aqui um pouco no vídeo de arte, né? Conseguindo levar esse lugar e o melhor é que esse fica gravado. Fica gravado, exatamente. E agora não poder só no Spotify, no YouTube também. As coisas que a gente estuda muito importante. Para um público mais amplo. É isso. É isso aí. Eu agradeço muitíssimo aqui, adorei a conversa. Obrigado, Ju. Vou mandar um beijo pro Otto. Obrigado, gente. Valeu. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello. Trilha sonora de abertura